Seja muito bem-vindo ao nosso Foco Força Café, comigo, Ângela Daloio, começando mais um episódio aqui com você, mais um dia incrível. E eu quero te perguntar uma coisa, porque às vezes, e tenho certeza, não é nem às vezes, você tá nesse vídeo e não é por acaso não. Nada é por acaso nessa vida. E eu sei que às vezes você se questiona, será que tudo que eu tô fazendo não tá me levando pra lugar nenhum? Você já passou por algum momento na vida em que tudo parecia meio sem sentido? Você até orava, rezava, esperava, achava que estava fazendo tudo muito certo, mas nada aconteceu como você planejava? Ou às vezes, nesse exato momento, você está aí, achando que Deus esqueceu de você. Pelo menos é o que parece. Que Ele não está te ouvindo, que você está falando, mas nada está acontecendo. E se eu te disser que é exatamente nesses momentos que Deus mais está agindo na sua vida? Vamos hoje eu quero te mostrar que a lógica de Deus não é a mesma lógica que a nossa. Que da maneira que Ele age e faz as coisas, às vezes não faz sentido mesmo. Ele é o Pai da vida, do mundo, Ele que te criou. Por que você achou realmente que Ele iria pensar igual a você? Ele enxerga o que a gente não vê. Ele conhece caminhos que a gente nem imagina. Até porque Ele ouve conversas que a gente não ouve. Ele vê coisas que a gente não vê. Então para de questionar. O problema é que nosso cérebro ele tenta entender tudo. Ele quer controlar tudo. E é aí que a gente trava. Nesse momento de entrega. Porque quando você aprende que você pode confiar, mesmo sem entender, a sua vida muda completamente. Então vamos começar com a palavra do papai? Que eu trouxe para vocês Isaías 55, de 8 a 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que forte isso. Deus está dizendo claramente que o que parece sem lógica pra gente faz total sentido para Ele. Que o caminho que Ele tem para nós é muito melhor do que o nosso. Que os sonhos dele para nossa vida são muito maiores do que o nosso. Nossa visão é limitada. Nossa visão a gente é praticamente cego perto de tudo que Deus enxerga pra gente. Quando a gente entende isso, a ansiedade diminui. Quando a gente consegue entregar, a gente começa a viver mais sem medo. O nosso medo vai perdendo a força e a gente aprende a confiar de verdade. Então, para de tentar controlar tudo. Por que a gente quer controlar tudo? O nosso cérebro, ele foi programado para buscar segurança. Existe uma parte chamada amígdala que ela é responsável pelas nossas emoções. Principalmente o medo. Quando algo sai do nosso controle, essa parte do nosso cérebro ele dispara um alerta. Então isso tudo gera ansiedade, gera insegurança, porque a gente quer estar no controle. Você imagina um navegador num barco, no meio do oceano, sem GPS, sem bússola, sem destino, só água por todos os lados. O que ele sente? Desespero. Mas, mesmo sem ver, só ver água ao redor dele, se ele tem um GPS ou se ele tem uma bússola, alguma coisa que está direcionando ele continua tranquilão remando, não continua? É assim na nossa vida. Deus tem um mapa, mas a gente precisa e quer ver terra firme antes de remar. Não é assim que funciona. Para de querer ver terra firme. Não é a hora certa ainda às vezes. Para de só confiar se você vê a terra firme. Só vou remar se isso acontecer. A gente quer certeza antes da promessa começar. Para quê? Para saber se vale a pena? Se os planos de Deus são realmente bons para você? Se você vai achar se é bom ou não? Confia. Os pensamentos dele para você são muito maiores que o seu. Se você imaginar algo grande, o dele é 10 vezes maior. Eu te garanto. Agora me diz uma coisa aqui. Seja muito sincero. Qual área da sua vida você está tentando ver antes de crer? Tentando enxergar a terra firme onde só tem água? Em que situação você está exigindo explicação de Deus ao invés de confiar no processo? Fala para mim.
Muitas vezes o silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. Ele está preparando você para algo muito maior do que você imagina. E é bem isso que ele está fazendo, ele está te preparando. Você precisa aprender a confiar no processo, porque é o processo que te transforma na pessoa que você precisa ser para sustentar a promessa. Mas a gente se desespera porque a gente quer controlar tudo, quer que tudo aconteça no nosso tempo. Vou te contar uma história que é maravilhosa, que eu conheço ela faz tempo e vai fazer muito sentido para você no contexto que eu estou te falando agora. Todos os dias tinha um homem que caminhava na praia. Ele caminhava na praia para falar com Deus. Então ele caminhava, ele desabafava, ele falava com Deus, ele contava da vida dele, pedia conselhos. E teve um dia que aconteceu uma situação muito desagradável na vida desse homem e ele ficou desesperado, foi o pior dia da vida dele. Então ele acordou cedo de manhã, correndo, desesperado, para falar com Deus, porque ele estava apavorado. Era realmente o pior dia da vida dele. E quando ele chegou na praia, ele começou a desabafar e ele olhou para o lado, ele não viu as pegadas de Deus do lado dele. Porque toda vez que ele caminhava, ele olhava e as pegadas de Deus estavam do lado dele enquanto ele conversava. As dele e as de Deus. E naquele dia, ele só viu as pegadas dele. Ele ficou desesperado, ele ficou irado, ele ficou chateado. E ele ficou um bom tempo sem falar com Deus. Ele ficou um bom tempo sem caminhar na praia. Quando ele decidiu um dia tirar satisfação com Deus por aquele dia, por aquele abandono. E aí naquele dia ele questionou Deus, ele falou: Deus, naquele dia foi o pior dia da minha vida, o dia que estava mais difícil, eu estava sozinho, eu não vi suas pegadas. Sabe o que Deus falou para ele? Filho, aquelas pegadas não eram suas, eram as minhas, eu estava te carregando no colo. Quantas vezes que eu sei que está difícil aí, a sua vida, as coisas, as situações. E se essa fase difícil da sua vida, Deus estiver te carregando no colo e você está aí bravo com Deus? E se Deus está te preparando para algo maior? E se Deus está te prometendo algo muito maior e que você precisa parar de tentar entender tudo e só confiar no processo? Eu recebi mensagens aqui de pessoas que desacreditaram de Deus, que comentaram que já tentaram e desacreditaram. Deus não é uma religião, Deus não é uma igreja, Deus está dentro de você. Você só precisa confiar. Agora que você entendeu, respira aí. Agora que você entendeu que a lógica de Deus é diferente da nossa, eu quero dar agora 3 passos para te ajudar a confiar. Mesmo sem entender, confiar. Se você está gostando do vídeo de hoje, se já está fazendo sentido, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal. Já curte esse vídeo de hoje aí. Todo dia tem vídeo incrível para transformar a sua vida, para você receber mais calma nesse processo, para você passar com mais tranquilidade pelo processo. Vamos lá. Primeira coisa, lembre-se das promessas, não das circunstâncias. O que você vê hoje ao seu redor não define o seu amanhã. Confia no que Deus já falou sobre você. Ele quer coisas grandes e grandiosas, maravilhosas, inacreditáveis. Você é único. Então para de olhar o cenário, porque Ele é o Deus do impossível. Até porque, se fosse possível, você nem precisava dele. Você mesmo fazia. É acreditar no irreal, porque Ele é esse Deus. Se você olha a conta no banco e fala assim, Deus, não dá. A promessa, a conta bancária, a promessa. Calma, gente. Se é possível, faz você. Fez sentido? Para de olhar o cenário. Porque para você é impossível, para Ele jamais. Outra coisa, aprenda a descansar em Deus. A fé verdadeira, ela não é passiva, mas ela também não é ansiosa. Entrega e continua avançando. Não é entregar para Deus, então eu vou ficar aqui sentado esperando Deus fazer. Não. É descansar nele, sabendo que o que você não pode mudar, Ele pode. O que não é possível para você, para Ele é. Então não se desespera. Ele está com você. Para de tentar fazer as coisas que você não dá conta sozinho. Para. Tá bom, eu entrego para Deus, mas eu fico aqui. Tá bom, Deus, como que eu posso te ajudar aqui? Para de tentar ajudar Deus. Ele é Deus. Ele não precisa de você. Ele sabe o que Ele faz. Para de ser teimosa. Outra coisa. Relembre o que Deus já fez por você no passado. Ele já te tirou de situações impossíveis antes. Por que agora ia ser diferente?
Ele deu a vida por você para começo de conversa. Ele deu o seu unigênito para pagar todos os seus pecados. Faz o seguinte, fecha os olhos aí, respira fundo. Enquanto você tá fechando o olho, vou até tomar uma roxinha que minha garganta tá até com nó aqui. Fecha os olhos. Lembra de uma situação que você já passou, difícil, que você achou que você não ia passar e você deu conta? Lembra? Parecia que era impossível? Abre os olhos agora, respira. Sente. Lembrou? Foi ele. Não foi você. A única coisa que você fez foi permitir que ele agisse. Ele não te abandonou antes, ele não vai te abandonar agora. Confia no processo. Sabe o que me faz mais lembrar da lógica de Deus? É você beber água agora. Água. A água, gente, olha que coisa mais interessante. A gente precisa de água todos os dias, em todos os momentos. Nosso corpo, para funcionar, precisa de água. Mas quase a gente não pensa nisso, né? A gente nem se dá conta. A gente simplesmente vai lá, bebe, confia que tá nos sustentando. Eu preciso de água, mas a gente não tá tentando entender cada processo químico que tá acontecendo na nossa vida. A gente simplesmente tá ali. A nossa roxinha entra, é a melhor do mercado, mas você não fica pesquisando água. Inclusive a Cristal tá, gente? E você não fica ali pesquisando que água é boa, que água que não é, água da torneira, a não ser quando acontece você parar de tomar água da torneira e começa a tomar água filtrada, igual foi o caso com um amigo nosso da Cristal, que ele falou assim, eu não tomava água antes só da torneira, mas agora que eu tomo só a Cristal, quando eu tomei da torneira de novo, eu quase vomitei, eu senti o gosto, eu senti o sabor da água, misericórdia. É exatamente isso que acontece com a gente. A água sustenta nosso corpo, a nossa confiança em Deus sustenta a nossa mente, nosso espírito, e a gente tem que parar de tentar entender tudo. Você só precisa, abençoado, vai lá e se sustenta, bebe a água de Deus. Você não precisa ver, ele já está cuidando de tudo. Tudo. Hoje eu trouxe um desafio para você. Para você parar. Para de tentar entender tudo e começa a confiar. Para de tentar fazer no braço. Eu sei que tá difícil, porque não é você que tem que fazer. É coisa que é impossível para você fazer. Deixa ele. Deus não precisa da sua aprovação para fazer o que é melhor para você. O que parece sem sentido hoje, amanhã vai ser um testemunho. Faz igual a minha noiva, toda vez que ela tá desesperada ou quando uma coisa ruim acontece, ela diz, foca no testemunho. Isso vai ajudando ela a entender que Deus tá agindo e que aquela dor é necessária. Foca no testemunho, caramba. O que você não entende agora, daqui a um tempo vai ser a resposta que você tanto buscava. Só confia, para de questionar, começa a remar, mesmo sem ver a terra firme. Pode ser? Agora eu quero saber de você aí, ó. Qual área da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Que você está deixando? Comenta aqui para mim. Eu quero saber. Vamos junto fortalecer a nossa fé, saber que Deus é Deus, para de entender a lógica dele. Você não é nem capaz de imaginar a promessa gigante que ele tem para você. Sabe o que acontece? Deus te conhece pelo nome. Ele sabe quem é você. Ele escreveu a sua vida e te quis antes de você pensar em viver. Ele te quis, ele te fez, ele te planejou e planejou uma vida extraordinária para você. Uma vida que às vezes você está deixando de viver por medo, por falta de confiança. Sabe quem sabe exatamente o que falta aí dentro? Quem te fez inteiro, quem te projetou. Então se está quebrado, busca ele. Quantas vezes você não deixou para depois rezar e nunca mais conversou com ele? Ah, não sei rezar, Ângela. Conversa. Cria intimidade. Entrega para ele. Não precisa falar palavras bonitas. Conversa com ele. Fala o que está no seu coração. Porque você verbalizar o que está no seu coração, muitas vezes traz ainda mais clareza para a dor que você está sentindo e a forma de resolver tudo isso. Pode ser? Então abre essa postura aí. Abre um sorriso no rosto. Respira fundo e saiba que Deus é Deus. Fechado? Até nosso próximo episódio.